Meu nome é Amanda Souto Baliza, estou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do AB Nacional e vou falar um pouquinho aqui hoje sobre a necessidade de construirmos o direito a partir de uma perspectiva antidiscriminatória. E para iniciar, vou fazer uma breve autodescrição. Caso tenha alguma pessoa com deficiência visual nos acompanhando, vai saber como eu sou. Eu sou uma mulher trans, branca, tenho cabelos pretos que batem um pouco abaixo dos meus ombros. Atrás de mim tem uma parede com um vidro espelhando as luzes do teto. É muito importante buscar essa perspectiva de direito a partir de uma ótica discriminatória, porque nos últimos anos temos observado alguns discursos problemáticos crescendo, como direitos humanos são para humanos direitos, ou até mesmo uma dinâmica muito simples e comum no nosso dia a dia, mas que me parece um pouco equivocada. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: fulano tem que merecer o meu respeito, tem que ganhar o meu respeito. Eu particularmente penso diferente. Todas as pessoas já têm o meu respeito máximo automaticamente. Obviamente alguma coisa pode acontecer e esse respeito ser perdido no decorrer do tempo, mas me parece que a ideia de alguém ter que ganhar o respeito, ter que lutar por respeito, parece equivocada. Da mesma forma que nós falamos que direitos humanos são para humanos direitos, vem o questionamento: quem define quem são esses humanos direitos? Por que a gente cria essas categorizações de seres humanos, né? E nesse sentido, Adilson José Moreira, no seu Tratado de Direito Antidiscriminatório, fala sobre essas castas sociais, né, que são criadas a partir dos estigmas que existem na sociedade. E esses estigmas que geram essas castas sociais fazem com que pessoas sejam vistas como sujeitos de direito inferiores em relação a outras. Então aí a gente tem a figura da discriminação na sociedade. E a construção da jurisprudência nos últimos anos, a construção da própria legislação brasileira tem ido ao encontro dessa perspectiva antidiscriminatória, embora a gente tenha visto tantos ataques a diversos grupos minorizados na sociedade. Então a gente tem um contraponto muito interessante aqui. Ao mesmo tempo que temos ataques, também temos a construção de um direito antidiscriminatório por parte de vários atores. Um ponto muito relevante para a gente ter uma dimensão dessa ótica é o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero. Ele estipula regras para que o judiciário julgue os processos a partir de uma perspectiva de gênero. Isso quer dizer que, a partir daquele protocolo, os magistrados vão ter orientações para que os processos sejam julgados de maneira mais justa quando existe essa dimensão de gênero envolvida. E por que isso faz necessário? Isso se faz necessário porque muitas vezes os magistrados eles julgam a partir de uma ótica muito homogênea. Qual é o perfil dos nossos magistrados? Geralmente são homens, geralmente são pessoas brancas, e isso acaba fazendo com que muitas vezes os tribunais não tenham uma visão muito ampla sobre alguns problemas sociais que existem. Então esse protocolo ele serve para trazer isso na dimensão de gênero. E quando a gente não tem essa construção antidiscriminatória, nós vemos casos como a Mari Ferrer, como um jovem que eu atendi, peço aqui alguns minutos para contar esse caso. Era um menino trans de 12 anos de idade no interior da Bahia. Ele foi buscar o nome social na escola. Quando chegou na escola, a diretora disse que não poderia, porque não existia lei municipal. Quando disse que não existia lei municipal, uma vereadora da cidade, bem intencionada, mas naquele momento faltou um pouquinho de assessoria, propôs uma lei municipal. O problema é que existe uma resolução do MEC que trata sobre esse assunto. Então essa resolução deveria ter sido seguida e garantido aquele direito ao menino. E quando essa vereadora apresentou esse projeto de lei municipal, os grupos fundamentalistas da cidade ficaram indignados e um desses líderes desses grupos mandou várias mensagens no grupo de WhatsApp lá dos fiéis, e uma dessas mensagens chamou aquela situação de aberração. Quando chamou aquela situação de aberração, a casa desse menino foi apedrejada. E essa mãe me encontrou e diversas vezes ela me ligava de madrugada com pessoas tentando invadir a casa dela, apedrejando a casa dela. A casa dela foi apedrejada 3 vezes. E foram momentos de muito terror. Então quando a gente tem uma sociedade extremamente cruel, a gente precisa que o direito exista de uma forma discriminatória.
Nesse caso do garoto dessa cidadezinha do interior, nós tivemos uma atuação muito intensa e muito difícil, porque houve uma resistência muito forte de pessoas do poder público, inclusive de pessoas do sistema de justiça, na questão do atendimento a essa família. E hoje a gente tem observado que os mecanismos que nós temos já têm favorecido um pouco essa busca por direitos. E aí nós temos atos normativos hoje mais modernos do que quando esse caso aconteceu. Esse caso já tem alguns anos, que orientam como isso deve acontecer. Quando a gente fala, por exemplo, de homofobia e transfobia, a gente aplica a lei de racismo, né? Porque o STF, dia 13 de junho de 2019, entendeu que raça e racismo, por se tratarem de conceitos políticos sociais, se aplicam também à população LGBTI+, quando há discriminação de orientação sexual e identidade de gênero. Por quê? Porque sendo raça e racismo conceitos que são aplicados a partir de uma ótica político-social, quando uma pessoa de algum grupo vulnerabilizado, ela é discriminada por outros grupos da sociedade, nós temos aqui a figura do racismo social. E existindo essa figura do racismo social, que se enquadra a homofobia e transfobia, esses casos devem ser aplicados ali na lei de racismo. Então, quando a gente aplica isso na lei de racismo, temos alguns mecanismos ali dentro daquela lei que orientam sobre como esses casos devem ser tratados hoje em dia, né? E aqui é importante voltar um pouquinho no tempo, porque não foi a primeira vez que o STF adotou essa conceituação político-social. Às vezes as pessoas pensam que foi uma inovação para a população LGBT, mas essa conceituação já foi aplicada também em 2003, em um caso de antissemitismo, quando a lei de racismo ainda não falava de religião, o caso Ellwanger. O caso Ellwanger foi o caso de um cara chamado Siegfried Ellwanger, que ele tinha uma editora chamada Editora Revisão, e nessa Editora Revisão ele publicava livros de apologia ao nazismo. Ele foi denunciado por racismo naquela época, foi condenado, impetrou um habeas corpus no STF, foi o HC 82424, e nesse habeas corpus o STF reconheceu duas coisas extremamente importantes. A primeira dela, que o racismo ele tem essa dimensão social, então, portanto, o antissemitismo seria uma espécie de racismo social. Lembrando que naquela época a lei não trazia expressamente a figura da religião no texto legal. E o segundo ponto que o STF entendeu nesse caso foi os limites da liberdade de expressão, que hoje também temos visto aí muitos discursos sobre o absolutismo da liberdade de expressão, que também é uma questão equivocada, porque nenhum direito é absoluto na nossa sociedade. Mas retomando aqui a questão dos crimes de homofobia, transfobia, racismo, etc., desde 2023, nós temos lá, em razão da Lei 14.532, o artigo 20C. O artigo 20C, ele determina que o juiz dê uma interpretação específica sobre o que é discriminação. E essa interpretação ela tem 3 requisitos. O primeiro requisito é que seja realizada contra grupos minoritários. Quando a gente tem esse primeiro requisito, nós vamos para o segundo requisito. Qual é o segundo requisito? Que aquele comportamento, aquela atitude cause humilhação, vergonha, medo e etc. Uma série de outros adjetivos. Isso está no artigo 20C, vocês podem dar uma olhada depois. E o terceiro requisito é que aquele tratamento não seja usualmente dado a outros grupos. Então, quando a gente tem esse comportamento dado a um grupo ou uma pessoa de algum grupo vulnerabilizado, e esse comportamento causa menosprezo, medo, humilhação, constrangimento, etc., e é um tratamento que geralmente não é dado a outros grupos, nós temos aqui a figura da discriminação. E esse ato normativo, esse artigo, ele é extremamente importante porque ele vem dessa mesma onda do protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, de dispositivos legais que visam orientar os julgadores sobre conceitos relacionados a questões que o direito vem evoluindo, questões sociais relacionadas a gênero, relacionadas à questão do racismo e tantas outras questões. Então é um dispositivo extremamente importante, porque aqui ele orienta o magistrado sobre o que deve ser encarado como discriminação e ele não deixa uma interpretação aberta como antigamente era muito comum. O juiz fala assim, isso aqui eu não acho que foi racismo, isso aqui eu acho que foi. Então, tendo esses 3 requisitos, nós temos aqui a figura da discriminação dentro da Lei 7.716. E esse dispositivo ele é muito importante porque ele pode, muitas vezes, determinar também o que é discriminação em outras esferas
aqui do direito, né? A Lei 7.716, hoje ela também tem o artigo 20D, que fala que as vítimas de racismo, elas devem ser acompanhadas por advogados em todas as fases processuais cíveis e criminais. Então aqui nós temos mais um outro dispositivo que fala sobre essa perspectiva antidiscriminatória do direito, porque nós temos uma lei que inicialmente ela falava somente sobre o caráter penal da figura do racismo, da figura da discriminação, mas que hoje também traz essa proteção à vítima na esfera civil, e que é um avanço extremamente relevante. Importante dizer que também que o artigo fala que a vítima deverá ser acompanhada nas esferas cíveis e criminais por advogado ou defensor público. Então aqui também é um gancho muito importante para que a vítima atue como assistente de acusação em processos penais nessa temática. E aqui não posso deixar de falar do OAB também, que a OAB tem trabalhado muito nessa perspectiva antidiscriminatória. E ano passado, em 2023, nós tivemos ali a Lei 14.612, que trouxe infrações éticas passíveis de suspensão, que é a pena mais gravosa da OAB, excetuada a exclusão, e essa pena de suspensão para infração de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Então hoje a discriminação também já tem essa figura como infração ética na OAB, e a gente já tinha outros atos também anteriores, como as súmulas 9, 10 e 11, que são muito importantes também dentro do sistema. Isso reforça a necessidade da construção do direito antidiscriminatório e mostra que as instituições estão trabalhando nesse sentido. Nós tivemos, antes de entrar nessa questão, deixa eu voltar aqui nas súmulas do OAB. A OAB tem 3 súmulas que são muito importantes também, a partir dessa ótica, que são as súmulas 9, 10 e 11. A súmula 9 fala sobre violência contra mulheres, a súmula 10 fala sobre violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, e a súmula 11 fala sobre violência contra pessoas LGBTI+. As pessoas que têm histórico de violência contra esses grupos não podem se inscrever no OAB, elas estão proibidas de se inscreverem no OAB. O Ministério Público Federal chegou a questionar a validade dessas súmulas, elas foram suspensas por um tempo, mas a OAB conseguiu uma suspensão de liminar no STJ e essas súmulas hoje estão válidas. E aí sim eu passo aqui agora para o CNMP, que também tem editado normas a partir dessa perspectiva antidiscriminatória. Hoje o CNMP tem pelo menos 2 resoluções que falam sobre isso. Uma resolução que proíbe que membros do Ministério Público se manifestem contra casamento de pessoas LGBTI+, em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. E também temos uma resolução mais recente que proíbe que os membros do Ministério Público se posicionem contra a adoção de pessoas LGBTI+, em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Essa última resolução eu tive o enorme prazer de redigir o parecer da OAB sobre ela, e foi um parecer que foi mencionado durante o julgamento. Fico muito feliz que essa resolução tenha sido aprovada e mostra como as instituições estão se movimentando nesse sentido. E finalizando, já estou encerrando aqui nos meus últimos minutinhos, estamos em um processo pré-eleitoral na ordem, e é necessário que as pessoas que têm essa perspectiva antidiscriminatória ocupem todos os espaços. Então, se for a sua vontade, busque concorrer aos conselhos. Se for da sua vontade, busque ocupar as comissões, busque seus espaços no sistema OAB. Porque somente quando pessoas que tiverem essa ótica de direitos humanos, essa ótica de justiça social, essa ótica antidiscriminatória, nós vamos conseguir construir um sistema cada vez mais justo. O nosso próprio estatuto, ele determina lá no artigo 44, inciso 1, que são finalidades da OAB a defesa da justiça social, da democracia, dos direitos humanos. Então, nada mais justo que pessoas que tenham essa visão ocupem o nosso sistema. Então, todas as pessoas que tiverem essa perspectiva estão mais do que convidadas a buscarem esses espaços, e espero que a gente possa algum dia olhar para trás e ver como esse período foi fundamental para que a gente construísse o direito a partir de uma ótica antidiscriminatória e que todo o sistema de justiça consiga avançar cada vez mais nesse sentido. Obrigada e até logo.